Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direitos Humanos. Nessa aula, nós vamos analisar dois pontos: direitos das pessoas portadoras de deficiência e direitos das pessoas moradoras de favelas. Dois pontos também fundamentais para quem estuda direitos humanos para concurso. Trago, primeiramente, o caso julgado pela Corte Americana de Direitos Humanos, caso Ximenes versus Brasil, relativo às pessoas portadoras de deficiência. Esse caso, Ximenes, Damião Ximenes Lopes versus Brasil, é um caso muito famoso. Primeiro caso relativo ao Brasil, julgado pela CIDH, Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E primeira condenação por uma Corte Internacional de Direitos Humanos. Assim, primeiro caso relativo ao Brasil. Primeira condenação do Brasil por uma Corte Internacional. Primeira sentença relativa às pessoas com deficiência mental. O objeto foi violação à dignidade humana em decorrência de tratamento desumano e degradante, ao qual foi submetido Damião Ximenes, que resultou na sua morte. A clínica, que era particular, integrava o SUS. Foi alegada a omissão do Estado na fiscalização. Então, veja. Tratava-se de uma clínica particular que integrava o SUS. O Estado foi omisso na fiscalização. Condenação unânime. Violação aos direitos à vida, à integridade pessoal, à proteção judicial, às garantias jurisdicionais, celeridade, acesso à justiça. Mais de 6 anos sem decisão judicial, ou seja, olha a demora. Ao dever de proteção do Estado, chamo a atenção aqui ao princípio da vedação à proteção insuficiente. Esse princípio, muito adotado, muito utilizado pelo Supremo Tribunal Federal, é um desdobramento do próprio princípio da proporcionalidade. Proporcionalidade que pode ser utilizado para controle de excessos, proibição do excesso, mas também para situações de ineficiência, de proteção insuficiente. Então, o princípio da vedação à proteção insuficiente. Sanções. Garantir o direito à celeridade para investigar e sancionar. Dever de promover programas de capacitação de profissionais relativos à área de saúde mental. Dever de indenizar. Publicar a decisão da CIDH em diário oficial ou jornal de circulação nacional. Observação aqui. O Brasil cumpriu parcialmente a decisão. Hein? Parcialmente a decisão. O Brasil não cumpriu na íntegra a decisão. Parcialmente, pois não foi cumprida a obrigação de garantia de acesso à justiça e de promoção de políticas públicas, que estão sujeitas à supervisão da Corte. Assim, resumindo, pessoa com deficiência, normativa internacional, Convenção Internacional de Pessoas com Deficiência, Sistema Interamericano, caso Ximenes Lopes versus Brasil. Como destacado, primeiro caso envolvendo violações de direitos humanos de pessoa com deficiência mental na Corte IDH, hein? Primeiro caso na Corte, hein? Não só do Brasil, hein? Aqui já é um outro destaque importante. Então, primeiro caso envolvendo violações de direitos humanos de pessoa com deficiência mental na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Julgado pela Corte, tá? Aqui já não era mais no âmbito da comissão, não. Além disso, trata-se da primeira condenação do Brasil perante a Corte Interamericana. Como já destacado, Damião Ximenes Lopes foi admitido em casa de repouso em perfeito estado físico. No entanto, pouco tempo depois,
Em uma visita a Damião na referida casa, sua mãe o encontrou com as mãos amarradas, sangrando, com hematomas, sujo, com dificuldades para respirar, onde gritava e pedia ajuda à polícia. Wesley entrou em perfeito estado físico, clínica particular. Depois, uma visita da sua mãe, ele se encontrava nessa situação. Isso é muito comum, tá, em clínicas destinadas à internação de pessoas com deficiência. Nesse mesmo dia, Damião Ximenes faleceu. O Estado brasileiro não empreendeu maiores investigações e o Brasil foi condenado por violar diversos direitos estabelecidos na Convenção Americana de Direitos Humanos. A Corte reconheceu a existência de responsabilidade internacional do Estado brasileiro por atos cometidos por particulares, olha só. No caso, uma clínica particular. Vide trecho da sentença. A responsabilidade estatal também pode ser gerada por atos de particulares, em princípio, não atribuíveis ao Estado. As obrigações erga omnes que têm os Estados de respeitar e garantir as normas de proteção e de assegurar a efetividade dos direitos projetam seus efeitos, para além da relação entre seus agentes e as pessoas submetidas à sua jurisdição, porquanto se manifestam na obrigação positiva do Estado de adotar medidas necessárias, fiscalizar, para assegurar a efetiva proteção dos direitos humanos nas relações interindividuais. Estabeleceu o dever do Estado brasileiro adotar práticas concetâneas à política antimanicomial. Atualmente, a Lei 10.216 de 2001 é que trata da referida temática. Então, atenção também, em provas, essa política antimanicomial, hein? Temática essa tratada na Lei 10.216 de 2001. Vamos agora a um outro tema muito importante e atual, a DPF 635, direito ou direitos das pessoas moradoras de favela. Direito das pessoas moradoras de favelas, direitos ou direito das vítimas de violência do Estado, jurisprudência do sistema interamericano, caso Favela Nova Brasília versus Brasil. Então, caso importantíssimo, caso Favela Nova Brasília versus Brasil. A DPF 635. É fato bastante conhecido, principalmente no Rio de Janeiro, a violência de incursões policiais nas favelas, nas comunidades mais carentes. Não vou aqui nem entrar no juízo, né, como muitos querem, no juízo político. Mas isso é a linha política de esquerda, a linha política de direita. A questão não está entrando nisso. A questão aqui está entrando que os moradores de comunidades carentes, de favelas, têm direitos fundamentais. Tem direito à vida, tem direito à liberdade, tem direito à propriedade, à privacidade, ao patrimônio, à igualdade. A Constituição, ela não se aplica ou deixa de ser aplicada a depender do local em que a pessoa vive. A Constituição se aplica, ou pelo menos deve se aplicar, na mesma extensão, independentemente de onde a pessoa reside, da condição econômica daquela pessoa. E é óbvio que existem condições muito próprias dessas comunidades, os grupos criminosos que ali estão. Mas isso não significa que as pessoas que ali residem não façam jus a direitos. Não significa tampouco que o combate aos criminosos que lá se encontram justifique violação, abusos de direitos dos moradores que ali residem. Sim, porque criminosos nós temos também nos condomínios de alta classe,
E quando se combate esses criminosos que moram lá nesses condomínios de alta classe, não se viola direitos dos moradores que ali residem. Pelo contrário. Pelo contrário. E também existem crimes e crimes gravíssimos nesses condomínios de alta classe. Vimos aqui no Rio de Janeiro há pouco tempo. No mesmo condomínio que residia o ex-presidente da República, era no mesmo condomínio, isso é um fato. Tá? Um criminoso de alta periculosidade morava ali. Que matou a ex-vereadora. Apreensão, a maior apreensão de armas que já se teve. Fuzis, granadas, metralhadoras. A maior apreensão que se teve foi lá. A apreensão de drogas em aviões das Forças Armadas. E nada disso justifica, e também não deveria justificar, a violação de qualquer direito das pessoas que ali trabalham, ali residem. E por que justificaria em uma favela ou em uma comunidade carente? Não. Então a polícia deve atuar com inteligência, com a força necessária para combater aquele criminoso, aquela criminalidade, mas não o inocente, o morador daquela localidade. Isso é importante se destacar. E pode ser feito? Pode. A polícia possui inteligência para tanto. E ela sabe fazer. E faz muitas vezes. E faz. Isso também tem que ser dito. Quando quer. Outras vezes, não há esse interesse. Então é importante sempre o aprimoramento da polícia, a valorização da boa polícia, da polícia inteligente. Isso é fundamental. E não dos maus policiais, não dos policiais violentos. Tem que ser separado o joio do trigo. Como em outra aula, fizemos essa referência, por exemplo, à área médica. Falamos de violência obstétrica. Se separa os maus profissionais dos bons profissionais. Que fique dito, não se está falando aqui que não existem policiais bons, que a polícia é ruim, não, de maneira alguma. Exatamente porque existem policiais bons, que existem operações inteligentes, bem feitas, é que não se justifica os maus. Porque o fato de existir a boa polícia, a polícia inteligente, demonstra que a polícia ruim tem que ser combatida, porque existe outro meio. Porque existe a boa polícia. Sim, porque se não existisse a boa polícia, poderia ficar o argumento, não, mas não tem como fazer de outro jeito. Mas tem. Nós temos os bons policiais, as boas operações, que trabalham com inteligência, sistemática, operações bem formuladas, bem planejadas. Então, se elas existem, isso significa que é possível fazer de maneira diferente, de uma maneira melhor, sem desrespeitar os direitos das pessoas que ali residem, que também são titulares de direitos. Também têm direitos ou direito a terem direitos. É sabido que o uso da violência por agentes policiais é uma prática violadora de direitos humanos. No Rio de Janeiro, os altos índices de violência policial levaram ao ajuizamento, em 2009, da DPF 635, no STF, da qual a Clínica DH da UFRJ participa com amicus curiae. Questiona-se, nesse ponto, a política de segurança pública estatal, que se mostra cada vez mais violenta e discriminatória, evidenciando a desigualdade social. A DPF 635, conhecida como a DPF das favelas pela vida, essa expressão utilizada também em prova, questiona o uso desproporcional. Desproporcional, olha aqui. Uma das facetas do princípio da proporcionalidade como proibição do excesso. Proibição do excesso
como o nome já revela, ela proíbe qualquer restrição excessiva a direito fundamental. Então, proibição de se extrapolar o necessário, ir além do necessário, excessiva restrição a direitos fundamentais. A vida, a dignidade, a liberdade, a honra, que são violados quando o Estado, nesse caso, extrapola os limites necessários para se atingir aquela determinada finalidade. Como dito, as boas práticas policiais mostram que é possível fazer diferente. Logo, serve como parâmetro para demonstrar que aquelas práticas dos maus policiais são excessivas, são desnecessárias, porque eu tenho comparativo na mesma força policial, naquele mesmo Estado. Então, voltando, a DPF 635, conhecida como a DPF das favelas pela vida, questiona o uso desproporcional, proibição do excesso da força policial contra a população que vive nas favelas do Rio de Janeiro. O STF determinou, em sede de liminar, a proibição de operações policiais próximas a escolas e hospitais. Caso Favela, Nova Brasília versus Brasil. Julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Segundo doutrina, esse caso se refere às falhas e à demora na investigação e punição dos responsáveis pelas execuções extrajudiciais. Como muitos afirmam, né? Nós não temos pena de morte no sistema jurídico brasileiro, com exceção em caso de guerra, exceção constitucional. Não temos pena de morte, dizem os críticos, na Constituição, com exceção já dita, no sistema jurídico constitucional. Mas, de fato, a pena de morte está instituída. Está instituída nessas comunidades carentes, nessas favelas. E veja, não há pena de morte, com exceção já destacada, em caso de guerra. Não há. Não pode o Poder Judiciário determinar como sanção a pena de morte, mesmo observando as regras do devido processo legal, contraditório para a defesa. Não pode. E repito, com exceção em caso de guerra. Mas aqui, a pena de morte, ela é decretada pelo policial. O policial prende, o policial julga e o policial executa a pena de morte. Repito, é sempre bom isso. Os maus policiais. Voltando, caso Favela Nova Brasília versus Brasil. Julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, segundo a doutrina, ele se refere às falhas e à demora na investigação e punição dos responsáveis pelas execuções extrajudiciais de 26 pessoas. Olha só. E quando se diz isso, né, sempre tem aquele que fala, 26 bandidos. Veja lá, veja lá. Ainda que fossem todos bandidos, a Constituição, o sistema jurídico não confere esse poder à autoridade policial. Porque eu não estou falando aqui, por exemplo, na hora da troca de tiro, da legítima defesa, própria, terceiro. E não é exercício regular de direito o policial executar o bandido, mesmo o pior bandido. Mesmo que fossem apenas bandidos ali. Não eram, mas mesmo que fossem. Poderiam ter? Poderia, claro. Mas mesmo que fossem todos bandidos. Porque se você está lá na troca de tiro, metralhadora, aqui e ali, por óbvio que o policial não vai com uma flor. Claro. Temos que saber a dificuldade. Temos que saber a dificuldade. Não podemos também fechar os olhos. Mas preso não vai poder ser executado. Estou falando aqui do criminoso, hein? Quiçá daquele que não é
o criminoso. E até um filme, né, que retrata muito essa realidade, Tropa de Elite, mostra isso. O traficante, a polícia está ali com o traficante, está preso, e é friamente executado. Ah, professor, mas esse bandido também não executa pessoas? Esses bandidos também não abusam dos moradores? Claro que sim. Claro que sim. Claro que ele merece a punição estatal dentro do que o sistema jurídico permite. O sistema jurídico não confere esse poder à autoridade policial de matar aquele bandido que já está preso. Agora, se está na troca de tiros, você tem legítima defesa própria, terceiro. Mas não é exercício regular de direito, não é estrito cumprimento do dever legal matar quando já está preso. E não. Para fazer esse destaque. Mesmo que fossem apenas bandidos. Não eram. Muitas vezes, não é raro, não são. E são sumariamente executados. Tá? E reforço e repito uma vez mais sob pena de ser chato. Mesmo que fossem bandidos. Já presos, o Estado não confere esse poder à autoridade policial. Não confere esse poder ao policial. Não se pode alegar aqui exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal. Não, não pode. Não pode. Não é dever legal matar sumariamente, executar uma pena de morte do bandido, quem quer que seja esse bandido. Então, responsáveis pelas execuções extrajudiciais de 26 pessoas. E aqui repito, hein, bandido ou não, no contexto de 2 incursões policiais efetuadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, em 94 e 95, em uma favela chamada Nova Brasília. As mortes foram justificadas pelas autoridades policiais mediante a lavratura dos chamados autos de resistência à prisão. Isso é muito comum. Por quê? Porque aí o policial vai dizer, está na troca de tiro. Se está na troca de tiro, você não vai com uma flor, é óbvio. É óbvio. Você está lá com a metralhadora, o policial não vai com uma flor. Mas, se isso é fato, ok, legal. Troca de tiro, metralhador, todo tiro aqui e ali, matei. Eu poderia ter morrido. Agora, muitas vezes, isso é sabido, não estou dizendo que sempre, esses autos de resistência são utilizados para fraudar execuções sumárias. O bandido já está preso. E muitas vezes nem mesmo é bandido. Então, justificadas os chamados autos de resistência à prisão. E veja que isso é um fato que existe, né? Não tem como negar que isso existe. Como eu já chamei a atenção, até aquele filme Tropa de Elite, escrito por um policial, que era policial do BOP, destaque demonstra no filme essa situação que a gente está aqui mostrando para vocês. Essa execução sumária. E também tortura, hein? Também tortura. Tortura, execução sumária. Então, infelizmente, não é algo incomum, não. Tá? O Brasil sustentou que a Corte Internacional de Direitos Humanos não poderia conhecer de fatos ocorridos antes da aceitação da competência contenciosa da Corte pelo Brasil, que foi em 98. Razão pela qual esta reconheceu parcialmente a procedência da preliminar de incompetência ratione tempus, admitindo que não poderia conhecer de fatos anteriores a 98. Todavia, não impediria de conhecer e julgar o caso no que diz respeito às falhas do Estado para processar e punir as violações de direitos humanos causadas pelos agentes de polícia. Assim, em 2017, a Corte julgou o caso e estabeleceu: o Estado é responsável pela violação dos direitos humanos ou do direito às garantias judiciais de independência e imparcialidade da investigação, devida diligência e prazo razoável. O Estado é responsável pela violação do direito
humano, direito fundamental, proteção judicial, previsto no artigo 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação aos artigos 1.1 e 2 do mesmo instrumento. O Estado é responsável pela violação dos direitos à proteção judicial e às garantias judiciais previstas nos artigos 25 e 8.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação ao artigo 1.1 do mesmo instrumento e os artigos 1, 6 e 8 da Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura, bem como o artigo 7º da Convenção de Belém, Pará. A decisão ainda seguiu. O Estado deverá conduzir eficazmente a investigação em curso sobre os fatos relacionados às mortes ocorridas na incursão de 94, a devida diligência em prazo razoável para identificar, processar e, caso seja pertinente, punir os responsáveis, nos termos dos parágrafos 291 e 292 da presente sentença. A respeito das mortes ocorridas na incursão de 95, o Estado deverá iniciar ou reativar uma investigação eficaz a respeito desses fatos, nos termos dos parágrafos 291 e 292 da presente sentença. O Estado deverá também, por intermédio do Procurador-Geral da República e do Ministério Público Federal, avaliar se os fatos referentes às incursões de 94 e 95 devem ser objeto de pedido incidente de deslocamento de competência. Aqui é importante destacarmos o incidente de deslocamento de competência, 109, inciso 5A e parágrafo 5º da Constituição Federal. Olha lá. 109. Aos juízes federais, Justiça Federal, compete processar e julgar. Inciso 5A. As causas relativas a direitos humanos, a que se refere o parágrafo 5º desse artigo. Parágrafo 5º. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, legitimado para suscitar esse incidente de deslocamento de competência para o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, suscitar, incidentalmente, perante a Justiça, o STJ, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo que esteja correndo na Justiça Estadual, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então, você pode ter inquérito na Justiça Estadual, tramitando no âmbito estadual, processo na Justiça Estadual, e o procurador apresentar ao STJ esse incidente de deslocamento de competência, alegando que a Justiça Estadual não consegue, de forma eficaz e efetiva, atender aquela questão que caracteriza grave violação aos direitos humanos. Caso o STJ julgue procedente o incidente de deslocamento de competência, desloca o inquérito, o processo para a Justiça Federal. Caso ele julgue improcedente, mantém o inquérito, o processo na Justiça Estadual. Então, voltando, o Estado deverá também, por intermédio do Procurador-Geral da República, PGR, avaliar se os referentes fatos, aqueles relativos às incursões 94 e 95, devem ser objeto de pedido de incidente de deslocamento de competência. Artigo 109 da Constituição Federal, inciso 5A, combinado com o parágrafo 5º. No sentido disposto no parágrafo 292 da presente sentença. O Estado deverá iniciar uma investigação eficaz a respeito dos fatos de violência sexual, no sentido disposto no parágrafo 293 da presente sentença. O Estado deverá oferecer gratuitamente, por meio de suas instituições de saúde especializadas, e de forma imediata, adequada e efetiva, o tratamento psicológico e psiquiátrico de que as vítimas necessitem, após o consentimento fundamentado e pelo tempo que seja necessário, inclusive fornecimento gratuito de medicamentos. Do mesmo modo, os tratamentos respectivos deverão ser prestados, na medida do possível,
nos centros escolhidos pelas vítimas, no sentido disposto no parágrafo 296 da presente sentença. A sentença vai além. O Estado deverá realizar um ato público de reconhecimento de responsabilidade internacional em relação aos fatos do presente caso e sua posterior investigação, durante o qual deverão ser inauguradas 2 placas em memória das vítimas da presente sentença na praça principal da favela Nova Brasília, no sentido disposto nos parágrafos 305 e 306 da presente sentença. O Estado deverá publicar anualmente relatório oficial com dados relativos às mortes ocasionadas durante operações da polícia em todos os estados do país. Esse relatório deverá também conter informação atualizada anualmente sobre as investigações realizadas a respeito de cada incidente que redunde na morte de um civil ou de um policial. Aqui é importante, o policial não ficou desamparado, ficou protegido. O policial também merece essa proteção. Também tem direitos que devem ser respeitados, no sentido disposto nos parágrafos 316 e 317 da presente sentença. O Estado, no prazo de 1 ano, contado a partir da notificação da presente sentença, deverá estabelecer os mecanismos normativos necessários para que, na hipótese de supostas mortes, tortura, violência sexual, decorrente de intervenção policial, em que prima facie policiais apareçam como possíveis acusados, desde a notícia a crimes que se delegue a investigação a um órgão independente e diferente da força pública envolvida no incidente, como uma autoridade judicial ou o Ministério Público, assistido por pessoa policial, técnico, criminalístico e administrativo alheio ao órgão de segurança a que pertença o policial acusado ou acusados, em conformidade com os parágrafos 318 e 319 da presente sentença. O Estado deverá adotar as medidas necessárias para que o Estado do Rio de Janeiro estabeleça metas e políticas de redução da letalidade e da violência policial, nos termos dos parágrafos 321 e 322 da presente sentença. O Estado deverá implementar, em prazo razoável, um programa ou curso permanente e obrigatório sobre atendimento a mulheres vítimas de estupro, destinado a todos os níveis hierárquicos das polícias civil e militar do Rio de Janeiro e a funcionários de atendimento de saúde. Como parte dessa formação, deverão ser incluídas a presente sentença, a jurisprudência da Corte Interamericana a respeito da violência sexual e tortura e as normas internacionais em matéria de atendimento de vítimas e investigação desse tipo de caso, no sentido disposto nos parágrafos 323 e 324 da presente sentença. O Estado deverá adotar as medidas legislativas ou de outra natureza necessárias para permitir às vítimas de delitos ou a seus familiares participar de maneira formal e efetiva da investigação de delitos conduzida pela polícia ou pelo Ministério Público, no sentido disposto no parágrafo 329 da presente sentença. Seguindo, o Estado deverá adotar as medidas necessárias para uniformizar a expressão lesão corporal ou homicídio decorrente de intervenção policial nos relatórios e investigações da polícia ou do Ministério Público, em casos de mortes ou lesões provocadas por ação policial. O conceito de oposição ou resistência à ação policial deverá ser abolido no sentido disposto nos parágrafos 333 a 335 da presente sentença. O Estado deverá pagar as quantias fixadas no parágrafo 353 da presente sentença a título de indenização por dano imaterial e pelo reembolso de custas e gastos nos termos do parágrafo 358 da presente sentença. O Estado deverá restituir ao Fundo de Assistência Jurídica às Vítimas da Corte Interamericana de Direitos Humanos a quantia desembolsada durante a tramitação do presente caso, nos termos do parágrafo 362 da sentença. O Estado deverá, no prazo de 1 ano, contado a partir da notificação desta sentença, apresentar ao Tribunal um relatório sobre as medidas adotadas para o seu cumprimento. Por fim, a Corte supervisionará o cumprimento integral desta sentença, no exercício de suas atribuições e em cumprimento de seus deveres, conforme a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e dará por concluído o presente caso, tão logo o Estado tenha dado cabal cumprimento ao que nela se dispõe. Importante destacar
que a Defensoria Pública de São Paulo, a DPU, atuaram como amicus curiae. Outro ponto importante diz respeito aos chamados autos de resistência à prisão. Na sentença da Corte, no caso Favela Nova Brasília, foi pontuado o seguinte sobre o tema. A esse respeito, várias peritagens e declarações testemunhais anexadas ao presente caso. Bem, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo destacou em seu escrito de amicus curiae, mostraram que no Brasil tornou-se uma prática habitual que os relatórios sobre mortes ocasionadas pela polícia se registrem como resistência seguida de morte. E que no Rio de Janeiro se usa a expressão auto de resistência para referir-se ao mesmo fato. De acordo com a Defensoria Pública, esse é o cenário ideal para os agentes que pretendem dar aspecto de legalidade às execuções sumárias que praticam. O perito Caetano Lagrasta salientou que os autos de resistência são classificados desde o primeiro momento como a ocorrência de um confronto que teve como resultado a morte de uma pessoa. Ou seja, parte-se do pressuposto de que o policial respondeu proporcionalmente. A ideia, como eu disse, dá uma aparência de legalidade. Porque se o policial respondeu a uma agressão através dos meios proporcionais necessários, isso é legal. Atuou em legítima defesa própria, em terceiro, estrito cumprimento do dever legal. Mas não é o caso. Ou pelo menos não são todos os casos. Claro que existem situações, o policial está sendo ali agredido, troca de tiros, dentro do que é proporcional, não há o que ser contestado. Não é isso que se está atacando. Não é esse policial que está sendo atacado, que está exercendo de forma devida suas funções, mas sim aquelas execuções sumárias. Aí chama atenção novamente para o filme Tropa de Elite, o livro Tropa de Elite, em que o policial, que é o autor, relata, sem qualquer constrangimento, o que era feito. Tem uma cena de tortura, com cabo de vassoura, com um saco sufocando, tem cena de execução sumária. Isso é que se quer combater. E não a boa atuação do bom policial. Retomando. O perito Caetano Lagrasta salientou que esses autos de resistência são classificados desde o primeiro momento como a ocorrência de um confronto que teve como resultado a morte de uma pessoa. Ou seja, parte do pressuposto de que o policial respondeu proporcionalmente a uma ameaça ou agressão por parte da vítima que morreu. Quando uma morte é classificada com esses autos de resistência, raramente é investigada com diligência. Pelo contrário, as investigações costumam criminalizar a vítima e, pois, muitas vezes são conduzidas com o propósito de determinar o crime que supostamente a pessoa que morreu havia cometido. Embora possa haver indícios de execuções sumárias, costumam ser ignorados pelas autoridades. A própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos já havia recomendado a eliminação da prática de registrar automaticamente as mortes provocadas pela polícia como resistência à prisão, como se observa da sentença do caso. De igual maneira, reconhece a Corte que o conceito de oposição ou resistência à ação policial deverá ser abolido, no sentido disposto nos parágrafos 333 a 335 da presente sentença. Bom, pessoal, fechamos essa aula com mais um caso importante. Direitos das pessoas moradoras de favelas, de comunidades carentes, destacando o caso Nova Brasília. Reforço, caso muito importante para os concursos que exigem direitos humanos. Abraço grande a todos. Até a próxima.